Existe uma guerra acontecendo dentro de você. Ela não faz barulho, não deixa marcas visíveis, mas decide o rumo da sua vida todos os dias. Enquanto você trabalha, conversa, ora, tenta seguir em frente e até sorri para o mundo, algo está disputando espaço dentro da sua mente. Pensamentos surgem sem pedir permissão. Medos aparecem quando tudo parecia estar bem. Dúvidas insistem mesmo depois da oração. E talvez você nunca tenha parado para perceber isso com clareza. Mas a Bíblia sempre deixou algo muito evidente. O maior campo de batalha do ser humano nunca foi externo, sempre foi interno. A Escritura diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso revela algo profundo e ao mesmo tempo confrontador. A sua vida não segue apenas aquilo que você faz, ela segue aquilo que você pensa repetidamente. O que domina a sua mente acaba moldando quem você se torna. Desde o início, a guerra nunca foi física. No Éden, o ataque não foi ao corpo de Adão e Eva, foi à mente. A serpente não empurrou, não gritou, não forçou nada. Ela apenas sugeriu uma dúvida. É assim que Deus disse? A queda da humanidade começou no momento em que um pensamento errado foi aceito como verdade. Não foi a ação que veio primeiro, foi a ideia. Desde então, essa mesma batalha se repete em cada geração, em cada pessoa, todos os dias. O apóstolo Paulo entendeu isso com uma clareza impressionante quando escreveu que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que operam no invisível. E o invisível começa exatamente na mente. Curiosamente, aquilo que a Bíblia revela há milhares de anos, hoje a ciência começa a confirmar. A neurociência mostra que o cérebro não distingue totalmente o que é real do que é intensamente imaginado. Pensamentos repetidos fortalecem conexões neurais, moldam comportamentos, alteram emoções e influenciam decisões. Aquilo que você pensa continuamente se torna um padrão automático dentro de você. A Escritura já dizia isso quando afirma que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Isso não é apenas um conselho religioso, é uma revelação profunda sobre como a mente humana funciona e como a vida é direcionada a partir dela. O problema é que a maioria das pessoas ora com o coração, mas deixa a mente completamente solta. Pedem paz, mas alimentam pensamentos de medo. Pedem direção, mas passam horas ruminando ansiedade. Pedem fé, mas ensaiam mentalmente cenários de derrota. Jesus nunca separou fé de mente. Por isso ele disse, vigiai e orai. Antes de orar, é preciso vigiar. Vigiar não é observar o mundo externo, é observar o que se passa dentro. É não aceitar qualquer pensamento como verdade absoluta. A psicologia chama isso de metacognição, a capacidade de observar os próprios pensamentos. Jesus chamava isso de vigilância espiritual. O inimigo não precisa te derrubar de uma vez. Ele só precisa te confundir. Um pensamento de cada vez. Uma dúvida aparentemente inocente. Um medo sutil. Uma culpa antiga que volta sem aviso. A Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele não começa destruindo a vida exterior. Ele começa roubando a clareza interior. Depois rouba a paz. Depois enfraquece a identidade. Quando a mente está confusa, o coração fica fraco. E quando o coração enfraquece, a fé vacila. Agora observe algo poderoso sobre Jesus. Ele vivia cercado de pressão, perseguição, rejeição e ameaça constante. Mesmo assim, ele nunca entrou em pânico. No meio da tempestade, ele dorme. No deserto, ele permanece firme. Diante da cruz, ele perdoa. Isso não é normal. Isso revela uma mente treinada. A Escritura diz que Deus conserva em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Jesus não tentava controlar o mundo ao redor. Ele dominava o mundo interior.
A psicologia moderna chama isso de regulação emocional. A Bíblia chama de domínio próprio, que é fruto do Espírito. E o domínio próprio começa na mente. Aqui está uma revelação que muda tudo. Você não vence essa guerra lutando contra pensamentos. Você vence aprendendo a não se identificar com eles. Pensamentos passam, você permanece. Nem tudo o que você pensa é você. Nem tudo o que surge na sua mente merece espaço. Jesus sabia disso. Por isso ele nunca reagia no impulso. Ele observava, permanecia e escolhia. A guerra da mente não se vence com força, mas com consciência. E essa consciência é exatamente o que precisa ser despertado dentro de você. Porque quando a mente se alinha com a verdade, o caos perde autoridade. E essa é apenas a primeira camada dessa batalha interior. Se existe uma guerra acontecendo dentro da mente, é porque algo extremamente valioso está em disputa. Ninguém luta por aquilo que não importa. A mente humana é o lugar onde decisões invisíveis determinam destinos visíveis. É ali que a fé nasce ou morre, que a coragem se fortalece ou se dissolve, que a esperança se sustenta ou se perde. A Bíblia deixa isso claro quando afirma que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto e que só Deus conhece suas profundezas. No pensamento bíblico, coração e mente não são separados como costumamos imaginar hoje. O coração representa o centro da consciência, o lugar onde pensamentos, crenças e intenções se encontram. É por isso que Provérbios afirma com tanta força: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A vida exterior flui diretamente daquilo que é cultivado dentro. O grande problema é que a maioria das pessoas vive reagindo aos próprios pensamentos como se eles fossem fatos incontestáveis. Um pensamento surge e imediatamente vira verdade. Uma emoção aparece e passa a governar decisões. A psicologia cognitiva explica que pensamentos automáticos, quando não questionados, moldam emoções e comportamentos. A Bíblia já alertava sobre isso muito antes, quando dizia que pensamentos altivos precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Levar um pensamento cativo não significa reprimi-lo, mas examiná-lo à luz da verdade. Nem todo pensamento que parece lógico é verdadeiro. Nem todo sentimento que parece intenso merece ser seguido. Jesus demonstrou isso de forma clara no deserto. Após 40 dias de jejum, fisicamente fraco, ele foi tentado exatamente no nível da mente. O inimigo não apareceu com violência, mas com sugestões mentais. Se és filho de Deus... A tentação sempre começa tentando confundir identidade. Quando a identidade é questionada, a mente perde estabilidade. Jesus não discutiu emocionalmente, não tentou provar nada, não entrou em conflito interno. Ele respondeu com a palavra. Isso revela algo fundamental. A mente fortalecida pela verdade não negocia com a mentira. A palavra não era apenas um texto para Jesus. Era um filtro mental. Cada pensamento que surgia era imediatamente comparado com aquilo que o Pai havia dito. Essa é a chave do domínio interior. Hoje, a ciência confirma que o cérebro precisa de referências estáveis para não entrar em colapso emocional. Quando tudo é relativo, quando não há uma verdade central, a mente se fragmenta. A ansiedade moderna é, em grande parte, fruto dessa fragmentação. Pessoas sobrecarregadas de informações, opiniões, estímulos e expectativas, mas sem uma âncora interior. Jesus oferecia exatamente isso, uma âncora. Por isso, ele dizia: permanecei em mim. Permanecer não é um ato físico, é um estado mental e espiritual. É manter a consciência alinhada, mesmo quando o mundo exterior está em caos. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Por fora, tenta seguir funcionando.
Por dentro, sente uma pressão constante, como se algo estivesse sempre prestes a desmoronar. Pensamentos acelerados, cenários negativos, lembranças que voltam, culpas antigas, medos futuros. A Bíblia chama isso de mente perturbada. Isaías escreveu que os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus, e os caminhos de Deus são mais altos. Isso não é uma acusação, é um convite. Um convite para sair do padrão mental comum e acessar um nível mais elevado de consciência espiritual. O apóstolo Paulo descreveu essa batalha de forma extremamente honesta quando disse que fazia o que não queria fazer e deixava de fazer o que desejava. Ele reconhecia a existência de uma guerra interior, mas o ponto decisivo está no que ele afirma depois. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. A libertação não vem da força de vontade, mas da mudança de governo interior. Quando Cristo governa a mente, o caos perde autoridade. Isso não significa ausência de pensamentos negativos, mas presença de discernimento. A mente renovada não é uma mente vazia, é uma mente alinhada. Existe algo que quase ninguém percebe. O inimigo não cria pensamentos, ele apenas explora padrões já existentes, traumas não resolvidos, crenças limitantes, experiências mal interpretadas. A psicologia mostra que experiências emocionais intensas criam marcas profundas no cérebro. A Bíblia chama isso de fortalezas. Paulo escreveu que precisamos destruir fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Deus. Fortalezas não são demônios externos, são sistemas de pensamento internos. São narrativas que você repete para si mesmo há anos. Eu não sou suficiente, isso nunca vai mudar, Deus não me ouve, sempre foi assim. Essas frases parecem inofensivas, mas se tornam prisões invisíveis. Jesus nunca tratava apenas o sintoma. Quando curava, ele frequentemente dizia: os teus pecados estão perdoados, antes mesmo da cura física. Isso escandalizava os religiosos, mas revelava algo profundo. Muitas prisões externas começam como prisões internas. Culpa, vergonha e medo desorganizam a mente. Uma mente desorganizada perde sensibilidade espiritual. Por isso, Jesus dizia que os puros de coração veriam a Deus. Pureza aqui não é moralismo, é clareza interior. Uma mente limpa de ruídos percebe Deus com mais facilidade. A neurociência mostra que o silêncio tem um efeito restaurador no cérebro. Reduz o cortisol, reorganiza redes neurais, melhora a capacidade de foco e regulação emocional. Agora observe Jesus. Antes de decisões importantes, ele se retirava para orar em silêncio. Antes de escolher os discípulos, antes da multiplicação dos pães, antes da cruz. O silêncio não era fuga, era estratégia. No silêncio, a mente se realinha. É por isso que o Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro aquietar, depois saber. Não é possível ouvir Deus em uma mente em guerra constante. Talvez você esteja tentando mudar sua vida com ações externas, mas ignorando o campo onde tudo realmente começa. Mudanças superficiais não sustentam transformações profundas. Jesus nunca prometeu mudar circunstâncias primeiro. Ele prometeu paz interior primeiro. A minha paz vos dou. Não é a paz que vem quando tudo está resolvido. É a paz que governa mesmo quando nada está claro. A psicologia chama isso de locus de controle interno saudável. A Bíblia chama de fé madura. Existe um ponto crucial nessa guerra mental. Aquilo que você alimenta cresce. Pensamentos alimentados viram crenças. Crenças repetidas viram identidade. Identidade molda escolhas. Escolhas constroem destino. Jesus sabia disso quando ensinava por parábolas. Ele falava de sementes porque entendia o funcionamento da mente humana. Uma semente é pequena, quase invisível,
mas quando cuidada, cresce silenciosamente. O reino de Deus, ele dizia, começa como um grão de mostarda, pequeno, mas poderoso. Um único pensamento alinhado com a verdade pode iniciar uma transformação que muda tudo. Talvez você esteja esperando um sinal externo, uma resposta visível, um milagre imediato. Mas Deus geralmente começa no invisível. Ele reorganiza a mente antes de reorganizar a vida. É por isso que muitas vezes você sente um desconforto interno antes de uma mudança. Velhos padrões estão sendo confrontados. Velhas narrativas estão perdendo força. A Bíblia chama isso de processo de renovação. A ciência chama de neuroplasticidade. É o cérebro aprendendo um novo caminho. No começo é desconfortável. Depois se torna natural. Jesus nunca prometeu que a guerra interior seria fácil. Ele prometeu que seria possível vencê-la. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu primeiro por dentro. E é exatamente isso que ele oferece a você agora. Não uma fuga da batalha, mas uma nova posição dentro dela. A posição de quem observa, discerne e escolhe. A posição de quem não é refém da própria-mente. A posição de quem entende que pensamentos não são ordens, são sugestões, e nem todas devem ser aceitas. Se você chegou até aqui ouvindo isso, algo dentro de você já começou a despertar, uma consciência nova, uma percepção mais clara. Isso não acontece por acaso. A verdade tem esse efeito. Ela não força, ela revela. E na próxima parte, vamos tocar no ponto mais profundo dessa guerra. Como alinhar definitivamente a mente com o espírito. Como estabelecer uma autoridade interior que não oscila com emoções, circunstâncias ou silêncio aparente de Deus. Porque existe um nível de descanso que só é alcançado quando essa guerra interna é vencida de forma consciente e espiritual. Existe um momento nessa guerra interior em que a pessoa percebe algo decisivo. Não é o mundo que precisa mudar primeiro, é o governo interno que precisa ser restaurado. Enquanto a mente é governada pelo medo, pela ansiedade, pela culpa ou pela pressa, mesmo bênçãos se tornam pesos. Mas quando a mente passa a ser governada pelo Espírito, até os desafios se transformam em instrumentos de crescimento. A Bíblia afirma que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado não é ouvir vozes, é aprender a discernir. É saber quando um pensamento vem da fé e quando vem do medo. É reconhecer quando uma emoção precisa ser acolhida e quando precisa ser dominada. Jesus demonstrou isso de forma perfeita durante toda a sua vida. Ele sentia, mas não era controlado pelo que sentia. Chorou diante da morte de Lázaro, mas não entrou em desespero. Sentiu angústia no Getsêmani, mas não fugiu do propósito. Pediu que o cálice passasse, mas escolheu confiar. Isso revela algo profundo. Maturidade espiritual não é ausência de dor, é presença de domínio interior. A ciência chama isso de regulação emocional. A Bíblia chama de fruto do Espírito. Ambas estão falando da mesma realidade sob linguagens diferentes. A mente humana foi criada para obedecer a algo maior do que ela mesma. Quando não obedece a Deus, acaba obedecendo a impulsos, traumas, expectativas externas ou medos internos. Por isso, Paulo escreve que a mente carnal produz morte, mas a mente espiritual produz vida e paz. Não se trata de moralidade, mas de direção. A mente carnal é autocentrada, reativa, imediatista. A mente espiritual é consciente, paciente e alinhada com algo eterno. Uma reage ao agora, a outra governa o agora, com base no que é eterno. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando controlar o exterior para finalmente sentir paz por dentro. Mas Jesus inverteu essa lógica. Ele ensinou que o reino vem de dentro para fora. Quando a mente encontra descanso em Deus,
o exterior perde poder de desestabilizar. A ansiedade diminui, não porque os problemas desaparecem, mas porque a mente deixa de interpretá-los como ameaças absolutas. A fé não nega a realidade, ela redefine o significado da realidade. A neurociência explica que o cérebro interpreta perigo antes mesmo de a razão entrar em ação. É um mecanismo de sobrevivência. Mas o problema é que muitos vivem como se tudo fosse ameaça. Pensamentos de catástrofe, antecipação negativa, medo constante. Jesus sabia disso quando dizia repetidamente: não temas. Ele não estava sendo poético, estava ensinando uma disciplina mental. Não temer não significa ignorar riscos, significa não permitir que o medo governe decisões. O medo paralisa. A fé direciona. Existe algo libertador que acontece quando a pessoa entende que nem todo pensamento merece atenção. Pensamentos são como nuvens, eles passam, mas quando você se identifica com eles, eles se tornam o céu inteiro. A Bíblia diz que devemos renovar a mente. Renovar não é trocar tudo de uma vez, é substituir padrões antigos por novos, gradualmente. A ciência confirma que o cérebro cria novos caminhos conforme aquilo que é praticado repetidamente. A fé é uma prática mental e espiritual. Quanto mais você escolhe confiar, mais natural isso se torna. Jesus dizia que a verdade liberta. Não é o conhecimento que liberta, é a verdade assimilada. Uma verdade apenas ouvida não transforma. Uma verdade vivida reorganiza tudo. Muitos sabem versículos, mas poucos permitem que esses versículos governem pensamentos diários. O poder está na aplicação silenciosa. Quando você escolhe não reagir como antes, algo muda. Quando você escolhe responder com calma onde antes explodia, algo se alinha. Quando você escolhe esperar onde antes se desesperava, algo amadurece. Isso é vitória interior. A cruz representa o ponto máximo dessa guerra mental vencida. Humanamente, tudo parecia derrota, abandono, dor, injustiça, silêncio do céu. Mas, internamente, Jesus estava completamente alinhado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso não é resignação, é confiança absoluta. É o descanso de quem sabe que não perdeu o controle, porque nunca tentou controlar. A mente que confia descansa. A mente que tenta controlar se esgota. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Cansado de lutar, cansado de entender, cansado de tentar resolver tudo sozinho. E é aqui que o ensinamento mais profundo de Jesus se revela. O verdadeiro poder não está em dominar tudo, mas em se render ao que é maior. Quando você se rende, a guerra interna começa a cessar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a mente encontrou um novo centro, um lugar de estabilidade. A Bíblia diz que Deus guarda em perfeita paz aqueles cuja mente está firme nele. Observe, mente firme. Não é mente perfeita, é mente firme. Uma mente que escolhe voltar para Deus toda vez que se perde. Uma mente que cai, mas retorna. Uma mente que se confunde, mas se reposiciona. Isso é crescimento espiritual real. Não é ausência de conflito, é capacidade de se realinhar rapidamente. E talvez agora, ouvindo tudo isso, você perceba que essa guerra dentro da sua mente não é um sinal de fracasso. É um sinal de que algo está sendo transformado. Guerras acontecem quando territórios estão mudando de governo. O caos interno, muitas vezes, precede uma nova ordem. Deus não está distante nesse processo. Ele está trabalhando exatamente onde você não vê. No invisível, na consciência, nos pensamentos, na forma como você começa a interpretar a vida. Jesus nunca prometeu respostas imediatas, mas prometeu presença constante. E a presença muda tudo. Quando a mente percebe que não está sozinha, o medo perde força.
Quando a mente entende que Deus está no controle, a ansiedade diminui. Quando a mente aceita que nem tudo precisa ser resolvido, agora a paz começa a florescer. O reino não opera por pressa, opera por confiança. Agora, antes de encerrar, permita-se alguns segundos de silêncio interior. Respire, observe seus pensamentos sem lutar contra eles. Apenas observe e faça uma escolha simples, mas poderosa: confiar. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver tudo. Confiar. E se você quiser, ore comigo agora, em silêncio ou em voz baixa. Senhor Deus, eu reconheço que existe uma guerra dentro da minha mente. Muitas vezes lutei sozinho, tentei controlar, entender, reagir. Hoje eu entrego meus pensamentos a Ti. Renova a minha mente. Alinha meu coração com a Tua verdade. Ensina-me a discernir, a confiar e a descansar. Que a Tua paz governe onde antes havia confusão. Que a Tua verdade substitua toda mentira. Que o Teu Espírito seja o guia dos meus pensamentos. Eu escolho a fé. Eu escolho a confiança. Eu escolho a mente de Cristo. Amém. Se essa mensagem falou com você, se algo dentro de você foi tocado, escreva nos comentários: eu escolho a mente de Cristo. Isso não é apenas um comentário, é uma decisão, e decisões internas mudam destinos eternos.